noite, queridos irmãos que estão em casa assistindo através dessa live aqui do centro. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Que os bons espíritos nos orientem, nos deem a intuição necessária para a exposição desta noite. Eu trouxe hoje para nós comentar um pouco sobre uma das piores chagas da humanidade, que é o egoísmo. Normalmente, as pessoas buscam as casas espíritas em busca do alívio do sofrimento, seja do sofrimento moral, espiritual ou até do sofrimento físico. E aqui nas casas espíritas são orientados à prática da reforma íntima. Reforma íntima não é nada mais, nada menos do que evitar aquilo que nos leva ao mal, que são aqueles pensamentos errados, que são os hábitos nocivos que nós vamos aprendendo durante a vida. E o pior de todos esses hábitos nocivos é o egoísmo. Então, vamos comentar um pouco sobre esse mal que afeta a humanidade, para nós conhecer um pouco mais sobre o egoísmo. Disse Jesus que nós devemos nos amar uns aos outros, porém o egoísta só pensa em si. E tem aqueles que dizem que o egoísmo é fruto do instinto de conservação, e por isso todos nós somos mais ou menos egoístas. E quem não é? Quem aqui na casa está aqui na nossa plateia pode dizer que não é nem um pouquinho egoísta? Tem alguém aí que não é egoísta? Levanta a mão. Todo mundo é egoísta? Parabéns. Bom, então vamos conhecer um pouco desse mal que afeta a humanidade. Conforme a questão do Livro dos Espíritos, na questão 913, o egoísmo está em todos os vícios. É por isso que nós somos um pouquinho egoístas. Tudo que é vício que nós temos, tudo que é hábito nocivo, tem um pouquinho do egoísmo. Ele está presente em todos. Vamos ver aqui, por exemplo, o orgulhoso, porque se acha superior aos outros. O avarento, porque deixa de praticar a caridade por causa do apego ao dinheiro e aos bens. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, fala sobre um homem que foi ao encontro de Jesus para pedir o que tinha que fazer para merecer o céu, para merecer a vida eterna. Vida eterna quer dizer chegar à perfeição. E Jesus disse: venda todos os teus bens e doe aos pobres. Ele era um homem muito rico, então baixou a cabeça e se retirou tranquilamente, por causa do apego ao dinheiro. Então o apego também está no egoísmo. E o apego também causa dependência. Tem pessoas que se apegam tanto umas às outras que não conseguem viver sem a outra. Tudo o que vão fazer tem que perguntar para o outro. Essas pessoas sofrem muito no caso de uma separação, no caso do desencarne, porque eles ficam sem chão, ficam sem saber o que vão fazer, Continuando aqui, o invejoso. Invejoso porque fica magoado quando alguém adquire uma coisa melhor ou mais bonita que a dele. O ciumento. O ciumento porque se acha com o direito de posse sobre as pessoas. Alguns confundem o ciúme com o amor. Até dizem que quem ama tem ciúme. Porém, o amor liberta. O amor não aprisiona. O amor não algema as pessoas. E tem pessoas que sufocam aqueles que dizem que amam, seja o filho, seja o marido, seja os amigos. Mas ninguém gosta de viver sob pressão. Tem um conto infantil de uma menina que tinha um pintinho, adorava aquele bichinho, mas sempre que queria pegar esse pintinho, o pintinho esperneava até sair da sua mão. E a mãe da menina, vendo aquilo, disse: abra a mão e não feche. E colocou o pintinho na mão da menina
e o pitinho ficou ali quietinho, aninhado. Ninguém gosta de viver prisioneiro. O amor é assim, o amor não aprisiona. Eu tive um amigo que dizia que cachorro, quando está amarrado, o dia que ele consegue se soltar, ele foge para a rua. Mas não é fácil combater o egoísmo, porque, primeiro, nós temos que lutar contra nós mesmos. E segundo, porque esse mal se disfarça tão bem que as pessoas nem percebem que são egoístas. Ainda bem que todos vocês perceberam que tem um pouquinho de egoísmo, né? Mas vamos dar alguns exemplos do egoísmo escondido. Pessoas que querem levar vantagem em tudo, mesmo que prejudique a outra pessoa. Pessoas que, quando estão na mesa, procuram sempre servir primeiro para pegar o melhor pedaço. Tem até um caso que me contaram uma vez, que tinha 2 homens que foram a um restaurante almoçar e o garçom serviu 3 bifes, e eles eram 2, né? Então cada um comia mais depressa seu bife para pegar o outro que estava sobrando. E aí, aquele que viu que ia perder, né, que comia mais devagar, disse assim, eu vou comer esse que é aquele outro que está ali, ó. Então não adiantou nada. É assim, né, gente? Então um egoísta não admite perder mesmo sabendo que o adversário é melhor. No futebol, por exemplo, né, Beto? Quando o time está perdendo é porque o juiz está roubando. Na política é porque houve fraude nos votos. Assim, quando faz parte de um grupo, o egoísta se considera o mais importante e fica magoado se alguém do grupo é elogiado. E só colabora com algum projeto social se seu nome ficar em destaque. E Jesus disse que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Então, quando a pessoa quiser doar alguma coisa, que não toque as trombetas, né? Para que a sua oferta não seja de coração e não para satisfazer o seu ego. E tem aqueles que acham que seus problemas são maiores que dos outros. Também é um caso de egoísmo. Estão sempre se queixando de tudo. Tem gente que se queixa tanto que se a gente disser para ele como é que vai, ele derrama um rio, um rosário de problemas por cima da gente. E se a gente entrar nessa sintonia, a gente acaba ficando doente. Não é verdade? Ajudar as pessoas é um ato de caridade. Tem gente que quando acontece uma tragédia, lá do outro lado do mundo, eles não conseguem nem dormir e ficam dias e dias só falando naquilo ali. Mas se não tem como ajudar, então deixa que aqueles que estão mais perto para ajudar. Ajudar é uma caridade, mas quando nós não puder ajudar, nós temos que praticar a caridade conosco mesmo. Nós precisamos viver a nossa vida também. Outra coisa que o egoísta geralmente ele é ansioso. Se ele está dirigindo, ele não gosta que ninguém ultrapasse dele. A gente vê muito isso aí na estrada, né? Mesmo que não esteja com pressa, ninguém gosta de ficar atrás, principalmente se tem um caminhão na frente. E outra coisa, quando está num consultório, numa sala de espera, ele sempre quer ser atendido primeiro. Também o ansioso não gosta de fila. Eu me lembro, no tempo que eu era bancário, tinha diversos caixas no banco e tinham diversas filas. E o pessoal procurava sempre a fila menor, é lógico, né? Mas nem sempre a fila menor é a que andava mais depressa. Porque às vezes tinha uma pessoa que ia com diversas coisas para pagar no banco, então a fila andava devagarinho. E a pessoa ficava trocando de fila. Eu cansava de ver isso aí. Hoje ainda a gente vê nos mercados, né? No supermercado que a gente vai, as pessoas estão sempre trocando de fila, sempre procurando ser atendido primeiro. Mas o que fazer para evitar esse mal, que é o egoísmo? Primeiro, é reconhecer que somos egoístas. Vocês, nota 10 para vocês, que todos reconheceram. Segundo, se livrar primeiro daqueles males mais fáceis de nós se livrar. O ciúme, a inveja, o egoísmo, esses são mais fáceis. Aliás, o egoísmo não, o egoísmo é o último, que é o mais difícil, né? Mas o apego, né? A gente tem que lutar para não se apegar tanto às coisas. E trocar o ter pelo ser, lembrando que nós não somos donos de nada.
Tudo o que nós temos é por empréstimo. E um dia nós vamos ter que devolver tudo o que nós temos. Nossos bens passarão para as mãos de outros donos. Nossos corpos serão retornados para a terra. Nossos amores partirão também um dia para o mundo espiritual. Então, nada é nosso. Tudo que é matéria, um dia acaba. Só vamos levar aquilo que nós temos dentro do coração, o nosso sentimento, aquilo que aprendemos com os outros. E finalmente lembrar que o amor e a caridade só eles são capazes de combater o egoísmo. Pascal disse que se houvesse mais amor entre os homens, a caridade seria mais praticada e o mundo seria melhor. E quem não quer ter um mundo melhor? Todos nós almejamos um mundo melhor. Conforme o Livro dos Espíritos, na questão 1019, o bem só reinará na terra quando os bons prevalecerem sobre os maus. Mas os maus só deixarão a terra quando o homem tiver banido dela o orgulho e o egoísmo. Vejam, que mal difícil, né? São os piores males que existem. Ele representa praticamente todos os outros males. Por isso o Espiritismo aconselha o perdão e o amor entre as pessoas para combater essa chaga. Por isso cabe a cada um de nós lutar contra esse mal. Então assim, minha gente, vamos pensando nisso quando nós for para casa, hoje botar nossa cabeça no travesseiro. Lembrar que todos os hábitos nocivos que nós aprendemos na vida fazem parte do egoísmo. O egoísmo é a chave de tudo. E para nós combater, chegar até ele, nós temos que começar naqueles mais fáceis. O ciúme, a inveja, o apego, essas coisinhas que nós podemos ir levando até chegar no principal deles, que é o egoísmo. Mas então, com essas palavras, nós vamos nos preparar para o passe espiritual, né? Hoje é dia de passe coletivo. Vamos fechar os olhos, visualizando mentalmente uma luz que vai descendo sobre nós neste momento, sentindo paz e segurança. Senhor da vida, como espíritos imortais que somos, mas hoje imersos neste corpo de carne, sujeitos ao desgaste físico e à desarmonia, motivado pelas nossas próprias atitudes equivocadas, dá-nos, Senhor, a compreensão de vossas leis, para que possamos atrair as vibrações de amor, a fim de reconstruirmos nosso organismo ainda debilitado. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, movimenta tuas falanges em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais, a fim de que as pessoas se tornem amigas da paz, do conhecimento e do perdão. E assim seja. Agradecemos a todos e agora nós vamos receber o passe.